Oi, oi, amados e amadas estudantes da luz, aqui é a Carol Daimon. Tenho feito com você aqui algumas leituras de livros que ajudam na nossa expansão de consciência, abrir a mente, a se conectar com o nosso eu superior, a entender a presença eu sou. O último livro que a gente trabalhou foi o livro Propósito, de Prem Baba, e desse livro surgiu um programa para a gente trabalhar nessa conexão com o nosso propósito, na expansão da nossa consciência, e ele está disponível lá no QFI. Eu vou deixar aqui no, na descrição o link para você acessar. Ele tem um valor cabe bem no bolso. E você contribui aqui com a minha jornada e contribui com a sua, que é o principal, porque você vai acessar ferramentas, instrumentos de trabalho para se transformar, para liberar crenças, para ter uma maior conexão com a sua centelha. Então tá um programa lindo. Vai lá, dá uma olhada. Se tiver dúvida, pode me chamar aqui nos comentários que eu vou te auxiliar para esse trabalho, tá bom? Bom, hoje a gente começa um novo livro e o livro escolhido foi Você e o Criador. É um livro que é um curso. Esse livro ele tem um curso dele, um curso do Theta Healing, mas eu acredito que esse livro ele vai trazer para a gente uma abertura muito grande nessa conexão com a nossa essência divina, com a nossa presença eu sou. Então vai trazer para a gente essa abertura, mesmo que você não seja, não trabalhe, não tenha feito nenhum curso. Eu já fiz esse curso, esse livro eu ainda não li, mas por ter feito o curso, eu acredito que eu vou ter facilidade de transmitir esse conhecimento para você. Então, vem acessar, que vai ser muito legal. Também acredito que vai ser uma leitura bem rápida, porque ele é um livro fácil, ele tem muitos exercícios. Então, acho que a gente vai transitar por ele agora no mês de fevereiro de forma bem rapidinha, mas assimilando, né, gente, que é o mais importante. Mais importante do que ser rápido é a gente acessar esse conhecimento e assimilar bem, né, deixar ele internalizar aqui para a gente aplicar no nosso dia a dia. Ó, vamos aproveitar, você que está chegando aqui agora, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e comenta aqui para mim. Vamos junto nessa leitura? Fala, eu vou, tô dentro, tô com você. Deixa aí para mim um comentário falando que você vai me acompanhar nessa leitura, tá bom? Mas lembra de dar o seu joinha, deixar o seu like, que é muito importante para mim, é importante para o canal, para a gente ir crescendo, para esse vídeo, esses áudios, vídeos, né, do nosso estudo chegar em mais pessoas e a gente conseguir aumentar a nossa ciranda de leitura. Então, Theta Healing, você e o Criador. Aprofunde a sua conexão com a energia da criação. Minha gente, não vou ler prefácio, já vou direto ao livro, tá? O prefácio ele vem trazendo aqui um resumo, né? Um prefácio mesmo. Eu já vou entrar aqui na introdução, tá bom? No Theta Healing, acreditamos que podemos nos conectar com a energia vital criadora e usar a nossa intuição de maneira mais elevada quando estamos em Theta. Quando ensino esse conceito aos alunos, eles constantemente perguntam: como eu sei se estou conectado à verdadeira energia do Criador, essa energia vital de Deus, esse espírito que se movimenta em todas as coisas, ou se isso simplesmente são pensamentos meus? Como eu sei a diferença? Para responder essa questão, eu digo: você deve conhecer a si mesmo, entender a si mesmo para conhecer completamente a diferença entre os seus pensamentos e inspiração divina. Geralmente, contudo, essa habilidade vem somente por meio de experiência. Por isso, eu criei um curso e este livro para ajudar as pessoas a conhecerem a si mesma em um nível mais íntimo. O caminho ao Criador. O Theta Healing passou por diferentes estágios de desenvolvimento desde que começou. Primeiramente, os alunos aprenderam a subir e se conectar à energia do Criador a partir do quinto plano. E em estudos iniciais, nós descobrimos que essa conexão permitia-os alcançar a uma onda teta para obter resultados. Usando o eletrocefalograma para rastrear a atividade cerebral, nós descobrimos que imaginar ir acima, focando na forma pensamento criador, embora a pessoa entendesse ser criador ou Deus, faria com que o cérebro fosse a um estado de sonho, uma leve onda cerebral, e diminuísse a velocidade para 4 a 7 ciclos por segundo. E isso parece sugerir
que sabemos que, em algum nível do nosso ser, há algo para se conectar. Então, eu ensinei aos alunos a subir, indo além de todos os planos da existência até o sétimo plano, e estar naquela energia para se tornar parte do puro amor do Criador. Isso se tornou o caminho ao Criador e foi um enorme avanço. A meditação permitiu-lhes passar do dogma autolimitante em suas mentes, a realização de uma reconhecida reconexão ao tudo o que é mente, corpo e espírito. Em estudos posteriores, conduzi experimentos com um eletrocefalograma mais avançado que produziu imagens de computador de atividade cerebral específica enquanto os alunos estavam em meditação. Todas as imagens do eletrocefalograma mostraram atividades aderentes na área superior do cérebro dos alunos. Em uma situação semelhante, eu medi o que aconteceu quando um curador estava curando outra pessoa. Medições posteriores mostraram que, uma vez que esteja na onda cerebral teta, a pessoa está recebendo a cura, a pessoa que está recebendo a cura está na onda cerebral teta também. Então, tanto o curador quanto o cliente muitas vezes vão para uma onda delta, normalmente de 2 ciclos por segundo, à medida que a cura acontece. Quando comecei a ensinar os alunos a usar a meditação do caminho ao Criador, minha própria conexão com o Criador foi ampliada. A etapa seguinte foi fazer com que os alunos se conectassem de forma consistente ao sétimo plano e ao Criador para entender o que pode estar impedindo-os de fazer essa conexão. Até hoje, uma das perguntas mais comuns que os alunos fazem é: como eu sei que estou conectado ao sétimo plano e ao Criador? Você está sempre conectado ao Criador, mas chegar a essa percepção pode demandar treino. Quanto mais você imaginar como você se sentirá, melhor será a sua experiência. Embora muitas pessoas pensem, bem, se eu imagino, logo não é real. Pense sobre isso. Tudo na vida tem de ser imaginado antes que possa se tornar uma realidade. Não confunda imaginação com fantasia. Eu digo aos alunos: imagine que você está indo ao Criador. Para ajudar aqueles que pensam que a palavra imaginar significa que aquilo não é real, eu uso a palavra visualizar. No entanto, essa palavra vem com seus próprios desafios, como alguns dizem. Não vejo, não vejo, não sinto isso. Isso é bom. Eu quero que todos sintam a energia de serem completamente amados. Então, quando você se imagina indo ao Criador, pergunte-se: qual seria a sensação de ter essa experiência? Qual seria a sensação de ter essa energia passando pelo meu corpo? Como seria estar na energia da criação? Aqui segue a simples, mas poderosa meditação do caminho ao Criador, na qual você visualiza, imagina e sente a energia surgindo da terra e subindo pelo corpo, indo ao topo da sua cabeça até você sentir uma leve pressão no chakra da coroa. Essa energia vai acima da sua cabeça e viaja através do universo, através de camadas e camadas de luz. Aqui ela traz a meditação que eu vou deixar gravada, gente. Eu vou deixar aqui meditação do Theta Healing, tá? Então, vou deixar essa meditação para você fazer, experimentar, uma meditação maravilhosa que traz pra gente, assim, ó, muita conexão com a Terra e com o cosmos, tá? Muito boa mesmo. Bom, então depois da meditação, continuamos. Cada vez que você praticar essa meditação, você vai se aprofundar na onda cerebral Theta. Quanto mais você entra em teta, mais seguro vai se sentir. Então, sua mente irá se soltar e você sentirá a energia. Quando eu entro nesse estado meditativo, eu posso sentir a energia movendo-se ao meu redor. Em outras pessoas e na natureza, isso ocorre porque passo muito tempo trabalhando com outras pessoas, permitindo-me sentir essas energias. Atingir essa profundidade em teta ao trabalhar com cura é um sentimento incrível. Você pode sentir uma energia forte, semelhante ao que acontece na terapia sacrocraniana, quando seu corpo inteiro balança suavemente para frente e para trás. Dê à sua mente a chance de aprender a ir fundo nessa meditação. Você vai naturalmente a um estado teta, profundo quando dorme, e está em um estado de sonho. Logo, você vai perceber que está nesse estado quando você sentir como se estivesse em um sonho. Quanto mais fundo você estiver, Quanto mais fundo você estiver nesse padrão de onda cerebral, mais real é a experiência.
Você também vai descobrir que cada chakra se abre quando você se imagina subindo ao Criador. Eventualmente, os chakras não serão mais entidades de energias separadas, pois eles se fundirão ao se tornar uma faixa contínua de energia. Se a qualquer momento você se sentir incomodado com a meditação, há alguma razão para isso. Pode ser por causa das crenças dos seus ancestrais. Herdamos muitas crenças diferentes, mas uma coisa que nos torna quem somos é a religião. A maioria dos meus alunos vem de origens religiosas ou. Peraí que eu me perdi. Ou seus avós eram religiosos. Se a linhagem familiar deles for religiosa, pode ser que eles tenham herdado um programa genético que sabe que existe um Criador. Mas se os ancestrais em sua linhagem genética acreditavam que tudo o que aconteceu ao redor deles foi culpa do Criador, em um sentido negativo, isso pode deixá-lo um pouco nervoso ao se conectar completamente a essa energia. No entanto, se os seus ancestrais tiveram um tipo diferente de percepção, por exemplo, somos uma parte de tudo o que é. Há um espírito que se move através de todas as coisas, aquilo que criou a vida. Daí a meditação será muito mais fácil para você, porque ela não será filtrada pelo sistema de crença dos seus ancestrais. Esse é apenas um exemplo de como a meditação do caminho ao Criador pode ser afetada pelo sistema de crenças que pertence ao passado, presente e futuro e se desenvolveu na sua vida até agora. Temos em nós energias que nos tornam quem somos, e elas são chamadas de sistema de crenças. O que acreditamos que somos, a nossa autoimagem. Quando você se conecta com a energia vital, que é mais do que o universo, você tem permissão para usar essa energia. Mas às vezes o trabalho de crença é necessário para ser capaz de senti-la e acreditar nela. Tive uma aluna que assistiu a 20 cursos e ainda assim não conseguia visualizar nada. E ela me disse: todas as respostas que recebo estão em minha mente. Então, um dia, ela teve um insight e substituiu uma crença para que pudesse visualizar. Downloads. À medida que você se conecta com o Criador, talvez não sinta que está tão profundo na meditação quanto possivelmente possa estar. É aí que você começa a fazer o trabalho de crenças e a usar downloads que vão te libertar, que vão libertar sua mente. Às vezes é necessário baixar o download de como é estar no sétimo plano, e a meditação pode se tornar uma experiência melhor. Ensinar a si mesmo como é que é seguro conectar-se ao Criador pode lhe trazer uma experiência diferente. Aqui estão alguns downloads para você experimentar. Bom, à medida que for falando, vou pedir para instalar esses downloads, porque eu sou Theta Healer, né? Mas isso eu sinto que a partir do momento que a sua mente está expandida, qualquer pessoa pode fazer download em outra, né? É, mas a gente precisa de uma certa expansão, uma certa abertura mental. Então, eu vou tomar essa liberdade de trazer esses downloads para quem estiver acessando aqui e quiser receber esses downloads. Os downloads é baixar uma consciência, é baixar para você instalar em você, no seu sistema de crenças, algo que você queira ter. Por exemplo, como ela fala aqui, né, essa sensação de ir ao sétimo plano. Como que é estar no sétimo plano de existência? Como é se conectar com a fonte? Às vezes, ensinar para o seu corpo essa sensação, para o seu corpo físico, vai trazer para você mais clareza de como é que você vai baixar essa frequência. Bom, então para receber os downloads, você se coloca, né, numa posição confortável para você, faça uma respiração profunda, conecta com seu coração. Se você tiver feito a meditação que eu deixei aqui, melhor ainda, né? Porque depois da meditação você está nessa conexão com a fonte. Então respira fundo, inspira e exala lentamente. E eu peço agora à fonte criadora, ao criador de tudo que seja instalado em você o download de eu sei qual é a sensação de estar no sétimo plano com o Criador. Você aceita esse download? Se você aceita, diga sim e receba. Peço que seja instalado o download de eu sei que é seguro conectar-me com a energia da criação, de que eu sou uma parte da energia da criação, de que eu tenho o direito de nascimento de estar conectado a essa energia,
de que eu sempre sou completamente amado, amada e querida, querido nessa energia. A energia criativa é a mais elevada inteligência. O download de que o Criador te ama. O Criador me ama. Se você aceita todos esses downloads, diga sim e receba agora essa energia, essa frequência no seu corpo, nos seus corpos sutis até o seu corpo físico. Respira fundo. Integra essa energia. Peço que seja instalado no seu corpo e que a partir de hoje, desse momento, de agora para frente, você já sabe como é cada uma dessas frequências. O seu corpo reconhece cada uma dessas frequências e já sabe como caminhar, como andar, como se comportar a partir desse novo pensamento, desses novos downloads, dessa nova frequência de energia no seu campo. Para o bem maior de todas as pessoas envolvidas, com graça e leveza, está feito, está feito, está feito. Assim seja, assim é. Receba. Esses foram os downloads. E aí a gente vai para uma outra meditação aqui para receber o amor incondicional da fonte. E aí nas meditações, nos exercícios, gente, eu vou prosseguir, né? Não faz sentido eu ficar lendo a meditação. Aí vocês podem sempre ir lá e fazer a meditação. Quando vocês sentirem, faz, né? Deixa essa meditação salva, meditação do Theta Healing, que eu vou deixar aqui. Você sempre faz a meditação e sente essa frequência vibrando no seu corpo, tá? Quando você estiver no sétimo plano, lembre-se de permitir-se a sentir a energia. Digo isso porque eu percebo que alguns alunos, algumas pessoas, elas ficam com a sua bola de luz quando eles chegam ao sétimo plano. Mas quando deixam a bola, que essa bola de luz faz parte da meditação, tá? Você entra, você cria uma bola de luz, que é como se fosse o seu veículo para te levar até a fonte. E aí você chega lá na fonte, no sétimo plano, o que ela sente é que as pessoas ficam dentro da bola de luz, né? E quando elas chegam ao sétimo, quando deixam a bola de luz, e transformá-la em uma luz branca radiante, você poderá sentir a energia do sétimo plano. Outras pessoas sobem em suas bolas de luz com seus olhos fechados, mas você precisa se imaginar abrindo seus olhos para que possa testemunhar o sétimo plano. Então, dentro da mente, você abre os olhos. Depois de usar a meditação do caminho ao Criador, eu acredito que o seu cérebro libera um pouco mais de serotonina, endorfinas e talvez hormônio de crescimento, da mesma forma que ocorre durante os ciclos de sono e sonho. Além disso, quando você começa a usar a meditação do caminho ao Criador, você pode descobrir que deseja alimentos que vão repor os hormônios de que você precisa para ter uma melhor experiência de visualização. Chocolate, pipoca, leite orgânico, peru e ovos contêm triptofano, acho que é assim que fala, e podem ser úteis. Você pode também desejar abacates ou ômega 3, 6 e 9. E eu descobri que aminoácidos também são úteis. Isso é a resposta da mente à meditação, pedindo a nutrição adequada para ter uma experiência melhor. Recebendo mensagens. Conforme você aprende a subir e se manter em estado teta, você vai receber mensagens. No entanto, às vezes, os alunos, as pessoas, os leitores, descrevem as mensagens que recebem em leituras e fica claro que elas não são do Criador. A mais elevada energia do amor não traria mensagens na forma que algumas pessoas canalizam. A energia da criação nos ama e é a mais elevada inteligência. Isso acontece porque as mensagens são filtradas pelo cérebro e nem sempre são claras. Às vezes as curas funcionam perfeitamente e às vezes elas não funcionam. O motivo disso se torna claro quando um aluno sente a necessidade de perguntar: como sei que estou falando quando estou falando com o Criador? Tornou-se óbvio que eu tinha de levar o Theta Healing a um nível mais profundo e para desenvolver suas habilidades, eu tive de ensinar os alunos a, primeiro, perceber que cada decisão que eles já haviam tomado importa. Na realidade, todos nós criamos a nós mesmos e o que queremos ser. Se percebêssemos que tudo em nossas vidas está nos ensinando lições valiosas, não seríamos tão duros conosco. Confiar que eles estavam tomando as decisões certas e saber por que eles as tomam. Compreender a diferença entre inspiração divina e a mente subconsciente. Compreender seu eu sobrevivente e eu subcorrente, o ego negativo e o eu superior. Comunicar-se com o Criador com mais clareza, direcionar suas vidas para se tornarem iluminados.
No Theta Healing, iluminado significa estar completamente consciente de que você é parte da energia do todo em todos os níveis de seu ser. Estar consciente de outros planos e energias não significa que você é iluminado. Para se iluminar, é preciso perceber isso em todos os níveis: físico, mental e espiritual, não somente intelectual. O Theta Healing está despertando mestres para lembrar que eles já foram o mestre deste plano da existência e usaram a energia do todo para criar. Acordar para a realidade que todos nós somos centelhas de Deus e lembrar como, mais uma vez, conectar a energia da criação à vontade. Agora a gente vai para o capítulo 1. Gente, então aqui na introdução, o nome da criadora, né, dessa autora e criadora do Theta Healing é Vaiana Stibel, tá? É assim que é conhecida, Vaiana Stibel. E na introdução, então, ela traz para a gente aqui, né, o que, que vai acontecer, como que é esse caminho da fonte. Sabe aquela coisa assim que a gente fala assim, escuta a sua intuição, ouve essa voz interior. Esse livro, ele vai te ajudar a entender quais são as vozes que você tem dentro de você. O que que você carrega aí, qual que é a sua voz do ego, a voz da sua centelha, a voz da fonte, a voz do mestre. Então você vai entender quem está falando com você. Ele ajuda muito, gente, expande muito o nosso canal, ajuda muito a nossa conexão com a intuição. Esse livro, esse curso que eu fiz, né? No caso, eu acredito que o livro também vai trazer pra gente essa percepção. Então, agora eu tô ouvindo quem? Tô ouvindo o ego. Ah, o ego, quando ele fala, o ego, ele não tem a suavidade da fonte, né? O ego é mais duro, o ego é mais da terra, tem mais vaidade, tem mais contaminação, né, pela mente. Então era isso que ela estava explicando aqui nessa introdução, né? Além dela dar essas duas meditações, ela deu os downloads e trouxe aí o que é que ela precisava aprofundar, porque essa dúvida surge muito. O que eu estou ouvindo? É a minha voz ou é a voz do Criador? Será que isso aqui não é meu pensamento? Surge muito essa dúvida mesmo, principalmente quando a gente está fazendo trabalhos de cura, né? Seja no Theta Healing, seja numa terapia multidimensional, num tarô, a gente fica na dúvida, será que eu estou interferindo com isso? E aqui esse livro vai trazer para a gente essa clareza, tá? Capítulo 1, ela vem trazendo para a gente os 4 níveis. Então, dentro dos 4 níveis. Nosso espírito reside em nosso corpo humano, completo, com um cérebro como um supercomputador, é o mais incrível sistema de apoio à vida já criado. Esse cérebro aprende a como pensar em níveis mais elevados, compreende o significado dos sentimentos e emoções e como controlá-los, e tem o trabalho de acessar e processar informação. Desde o momento que você nasce até o momento, até o que você deixa este plano de existência, o seu cérebro está coletando informações e decidindo como ordená-las. Algumas dessas informações se tornam crenças na nossa mente e outras não se tornam crenças, dependendo do quão importante elas são para você, para o indivíduo. Nosso computador cerebral está constantemente deslocando e transformando crenças para nós progredirmos. Muitos poucos de nós tomam tempo para contemplar o quanto a mente humana é extraordinária e que, por ela ser um supercomputador, nunca para de resolver problemas. A mente tem dois componentes essenciais, o consciente e o subconsciente. Para esses dois componentes trabalharem juntos, a mente consciente deve ter uma consciência do que o subconsciente está fazendo. Então, a nossa mente consciente, que é aquela aqui de 5%, acho que todo mundo que trabalha um pouquinho, já fez algum curso de desenvolvimento pessoal ou dentro da espiritualidade, já viu essa imagem. Um iceberg, quando você olha, né, ele tem ali uma pontinha para fora, e aí eles mostram assim, como se, né, estivesse vendo para baixo do oceano, é aquele gigantesco, uma montanha enorme, né, profunda, que a gente não consegue nem ver. E a gente pode falar que a mente consciente é aquela pontinha do iceberg para fora, e o restante é o que está lá dentro. Então, essa mente consciente, ela deve ter, né, para a gente entender a nossa existência, né, que ela fala aqui, é, a gente precisa, a nossa mente consciente precisa saber, né, ter uma consciência do que está fazendo lá no subconsciente, o que se passa lá embaixo.
E o que que se passa embaixo dessa pontinha, tá? É isso que ela disse aqui. Então vamos lá. A mente consciente. O filósofo grego Platão escreveu: talvez nenhum aspecto da mente seja mais familiar ou mais surpreendente do que a consciência e nossa experiência consciente do eu e do mundo. Enquanto que no dicionário de Webster, consciência é descrita como estado ou qualidade de atenção ou de ser consciente de um objeto externo ou algo dentro de si mesmo, é definido como consciência senciente, tá? Então, aqui no dicionário ele fala que a consciência é um estado de qualidade de atenção, é estar atento, né? De ser consciente daquele objeto externo, daquilo que está ali na sua frente, ou algo que está dentro de você. Essas definições são descrições da mais poderosa natureza da experiência humana. Todas as experiências humanas e animais neste plano terrestre começam e terminam com a consciência. Tudo o que temos, fazemos e sentimos decorre da nossa consciência. Ela criou tudo o que é físico e é a conexão com os reinos espirituais. Mesmo que a mente consciente execute apenas 10% do nosso cérebro, ela coleta dados externos de nosso mundo e toma decisões. Ela sabe quando os nossos sentimentos são feridos e registra tudo lá no subconsciente. Precisamos do valioso recurso da mente consciente para tomar nossas decisões e devemos sempre lembrar do quão importante ela é. Alguém pode estar ouvindo uma palestra, mas ao mesmo tempo seu coração está batendo, ele está respirando automaticamente, suas células ainda estão dividindo, junto a uma série de outros processos, todos executados pelo cérebro sem percepção consciente. Está trabalhando ali de forma inconsciente. A mente consciente é como o motorista do carro, de um carro. Enquanto dirigimos o carro, a maioria de nós não pensa sobre a mecânica interna que faz ele funcionar, mas sim apenas que ele nos leva ao nosso destino. A sua mente consciente está conduzindo você ao longo da sua vida para alcançar pontos de destino, mas pode não estar totalmente ciente do que está acontecendo com alguns aspectos da sua mente subconsciente. A mente subconsciente. A mente subconsciente dirige 90% de nossas vidas e é onde memórias e sentimentos são acessados. O subconsciente está conectado ao seu sistema nervoso autônomo, SNA, que reage e sinaliza isso. Na verdade, a maioria de suas funções corporais está trabalhando automaticamente, sem mensagens diretamente da mente consciente, o que é normal. Mas como o subconsciente reage a estímulos emocionais e estresse? Como? Mas como que o subconsciente reage a estímulos emocionais e ao estresse? Nessa função, o subconsciente pode causar mais problemas do que você podia imaginar, a menos que a mente consciente esteja atenta do que ela está fazendo. Mais importante é se entendermos o quanto o nosso subconsciente está tentando consertar o passado, a gente vai ser mais capaz de direcionar a nossa consciência para o futuro, tá? Então, na função subconsciente, ela pode causar mais problemas porque está no inconsciente, a gente não vê, não sabe. E se a nossa mente consciente está ali atenta, captando tudo, né? Peraí, eu estou sentindo isso aqui. Hoje a gente tem a leitura corporal, que é fantástica, gente. É incrível você fazer uma leitura corporal. Por exemplo, eu estou ali, bati o dedinho do pé. Tem leitura para isso. Aí você entende que bater aquele dedinho do pé fez-se um sintoma, que é bater o dedinho do pé, para você entender o que está sendo dito por trás disso, através o seu corpo está querendo te falar algo, sabe? Então, é muito interessante porque ajuda a gente a ir tomando consciência das nossas ações. Porque eu só bati o dedinho do pé porque eu estava desatenta. E por que eu estava desatenta? Porque determinada coisa, né, trouxe esse endereço para mim. Bate o dedinho do pé para te alertar. Isso é muito interessante, é um estudo que a gente precisa aprofundar. Então, tomar consciência disso vai me ajudar a ir compreendendo, né? Então, a gente entender o quanto o nosso subconsciente, o que está trabalhando nele, o que está acontecendo lá dentro, e entender que ele está o tempo todo tentando consertar alguma coisa do passado, nos protegendo de algo, né? A gente fica nesse looping, né, do subconsciente. Quando a gente consegue entender isso, entender que que a gente levar a consciência,
né, estar atenta do que está acontecendo e compreendendo com a nossa consciência, a gente compreende o que está acontecendo no nosso entorno, a gente vai compreender que o subconsciente de alguma forma está tentando consertar algo ou está tentando proteger algo, e aí a gente consegue direcionar a nossa energia, a gente consegue fazer essa energia fluir, liberar, curar para ir caminhar para um futuro diferente. No entanto, o subconsciente não está tentando sabotar você. Ele está tentando te proteger, ao se apegar a crenças e não discriminar entre negativo e positivo. O subconsciente detém o registro da existência de todas as experiências terrenas e é um depósito virtual das crenças que acumulamos ao longo de nossas vidas. Então, aqui temos, né, gente, a consciência, mente consciente e subconsciente. O subconsciente fica nesse mecanismo de defesa. Vou contar para vocês aqui só rapidinho, para vocês entenderem, né, como que é interessante o funcionamento interno. Eu tenho um mecanismo de defesa que é a rejeição e abandono, né? Então eu tenho em mim muito forte a crença da rejeição e do abandono, que eu não mereço ser amada, algumas coisas assim que eu estou trabalhando. Agora, mais ainda, estou trabalhando de forma mais profunda, mas tenho esse mecanismo de defesa à rejeição e ao abandono. E eu passei por algumas mudanças na minha família, né? Hoje, na minha cidade, a cidade minha de origem, onde morava uma família enorme, está morando apenas eu, meu marido, meu filho e minha mãe. Quando a minha irmã veio passar o Natal no final do ano, agora em 2023, eu fiquei assim muito mal. Eu fiquei muito mal, porque ela já veio com a passagem de vinda e ida, né? Eu tenho mais irmãs, tenho um irmão também, mas só veio essa minha irmã caçula. E então ela já veio com a ida e a volta marcada. E aí fiquei assim meio mal-humorada, não recebi ela muito bem, não recebi como eu gostaria de te receber, sabe, assim, com amor, com expansividade. Eu fiquei muito contraída. E assim, 2 dias antes dela ir embora, eu estava muito mal, assim, mal mesmo, malzona, triste, para baixo, irritada. E aí fui fazer minhas coisas, fui trabalhar, né, acaba que a gente enfia a cara no trabalho e a gente acaba buscando as distrações, os amortecedores lá do Prembaba, né, do propósito, e não percebi isso. Quando ela foi embora, eu falei: "Puxa vida", na hora que eu vi que ela tinha ido embora, né, chorei, ai, sofri e tal, na hora que eu vi assim, porque eu tive que sair da cidade, quando eu cheguei ela já tinha ido. E aí eu entendi o meu mecanismo de defesa, que é o quê? Eu ataco, eu me fecho completamente, eu me afasto completamente para eu não sentir. Por medo de sentir o abandono e a rejeição, eu me afasto da pessoa. Primeira coisa que eu faço é me afastar. Eu falo, não quero mais conversar com essa pessoa. Acaba sendo uma coisa meio tóxica, né? Mas é um mecanismo de defesa. E a segunda eu me afasto e me fecho de uma maneira que nem eu compreendia. Agora eu já estou trabalhando isso, está bem melhor, já aconteceu uma outra situação. E aí eu me toquei disso. E aí eu falei para ela, eu falei, olha, me desculpa, eu não te recebi como eu gostaria, porque agora que eu estou entendendo que é um mecanismo de defesa e tal, ela falou, não, mas eu sempre soube que você era assim. Ou seja, ela já sabia, né, que era o meu jeito assim, mas claro, ela deve ter ficado sentida. Eu fiquei muito sentida com tudo isso, né? Então, olha só, como que é legal a gente entender o subconsciente. Aí eu já entendi isso. Então, agora, o que que eu já faço? Eu já chego e falo. Eu falo, olha, eu estou passando por um super processo, onde eu estou desconstruindo questão de rejeição e abandono, e para mim está pesadíssimo. Então, para eu não me afastar e nem fingir que isso não é comigo, eu vou te falar. Isso que você fez me magoou muito. Está me magoando profundamente, mas isso não é um problema seu. É um problema meu. Eu só estou te avisando porque está doendo e para eu não me afastar, para eu não, como é que fala? Eu me afasto e eu falei aqui agora, gente. Eu me fecho, né? Para eu não me afastar e me fechar, eu vou te falar disso. Então isso está acontecendo assim, assim, assado, tá me machucando, tá doendo, mas vai passar, eu vou me resolver, só que eu queria que você soubesse. E aí a pessoa entende, eu me entendo, e fica bom, fica leve. Foi muito bom ter acontecido isso, porque eu entendi que era um mecanismo de defesa do meu inconsciente, me protegendo. Para que que você vai passar por abandono e rejeição de novo? Se afasta logo disso.
E aí a gente se afasta, gente. Então é muito importante compreender o que se passa dentro do nosso subconsciente. Para isso a gente tem que estar aberto a entender o nosso funcionamento. Eu vi que tinha uma coisa diferente. Eu não sou assim. Eu não sou uma pessoa cara fechada, uma pessoa que está ali sempre mal-humorada, que não recebe bem na minha casa. Não sou. Mas eu estava assim porque eu estava me protegendo, porque eu já sabia que ela ia embora, que eu ia sofrer, que eu ia me sentir abandonada, rejeitada, nanã, entendeu? Então é isso. Fica a dica, comecem a olhar para tudo isso, porque é muito bom quando a gente olha e se liberta, eu escuto correntes quebrando. Gente, assim, estou me libertando de mais uma coisa do meu inconsciente. Então vamos lá, continuando. Os 4 programas de crenças. E ela fala aqui dos programas que são. Quando uma crença se torna aceita como real, né? É uma crença, mas ela entra no seu sistema quando ela é aceita. E aí ela passa a ser real, tá? Ela se torna um programa e é armazenada no seu subconsciente, lá na mente subconsciente. Esses programas podem ser para o nosso benefício ou prejuízo, depende do que eles são e como reagimos a eles. Então, por exemplo, a gente tem lá no nosso subconsciente um programa completo que nos formou, né? Tudo que a gente vai aceitando como algo real, isso vai entrando no nosso sistema e a gente vai funcionando a partir desse mecanismo. Pode ser que essas crenças vão nos fortalecer. Por exemplo, quando você é pequena e sua mãe vira e fala para você assim: olha, não deu certo agora, mas eu confio tanto em você porque eu te acho muito capaz. Vai, tenta, vai dar certo. Isso se torna uma crença fortalecedora, né? Eu não dei conta de primeira, mas eu vou tentar mais um pouco, porque eu mereço, porque eu tenho valor, eu reconheço o meu esforço. Isso é uma crença fortalecedora, isso é um programa que te fortalece, que te coloca para frente. Mas se a sua mãe tivesse falado assim, nossa, mas você é burra demais, eu sabia que você não ia dar conta, você não vai conseguir fazer nada certo. Essa mesma, esse mesmo, esse mesmo evento, essa mesma situação, estaria para você como uma limitação. Ah, não vou nem tentar. Aí você vai viver a sua vida assim, ah, não vou nem tentar porque eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não tenho valor, tudo que eu faço está errado. Isso se tornaria uma crença limitadora, que te limita, que te impede de crescer. Então, isso depende muito do que o seu sistema aceita. Poderia, no entanto, a sua mãe virar e falar: nossa, eu sabia que você não ia dar conseguir. Você é muito burra, meu Deus do céu, isso não é para você, não. Mas lá dentro de você, você virava e falava assim: se você tivesse essa maturidade, essa consciência, você falava: não, eu não aceito isso como verdade. Eu vou tentar mais uma vez e eu vou conseguir, porque eu mereço, porque eu consigo. Você estava rejeitando essa crença como real e criando um programa seu para você de eu consigo, tudo que eu faço dá certo, onde eu ponho a mão floresce. Né? Então você mesma ia rejeitar essa crença e falar: não, essa crença não é verdadeira. Eu confio no meu potencial. E aí você vai em frente, tá? Então as crenças funcionam como limitado. O mesmo evento ele pode provocar em você 3 situações diferentes, né? Ou a sua mãe, que eu estou dando exemplo, mas pode ser o pai, a tia, a professora, o padre. Ou ele pode te fortalecer, ou ele pode te limitar, ou você pode quebrar tudo isso e falar: eu vou criar o meu próprio programa. Eu não aceito esse sistema de crenças. E hoje eu falo isso, eu falo quando a minha mãe começa com alguma crença, né, perto de mim, eu falo: mãe, eu te respeito, respeito o seu sistema de crenças, mas não faz parte do que eu acredito. Não é isso que eu acredito. Né? Porque aí eu já estou rejeitando ele de forma consciente, eu não deixo isso nem chegar no meu subconsciente. Eu espero que não chegue mesmo. Porque a gente lapida muito as nossas crenças, né? E batalha muito para tirar tudo isso e vou deixar qualquer crença entrar de novo, não. Então você fala para a pessoa que estiver perto de você, que estiver trazendo alguma crença de limitação, você fala: eu não aceito isso como uma crença, eu não aceito como no meu sistema de crenças isso não é verdadeiro. Mas é interessante, gente, assim, é um trabalho de formiguinha e eu acho que é um trabalho para sempre, sabe, assim. Eu com todo esse trabalho que eu faço, trabalhando muito em sistema de crenças, né, limpar meu subconsciente, trabalhar meus medos, trabalhar a questão de abundância, escassez. Outro dia eu fui no supermercado e a batata estava simplesmente R$ 11,90, batata, e nem estava fresca, não era nem batata que tinha acabado de chegar. E aí eu olhei a batata e falei: gente, não vou levar uma batata de R$ 11, não vou.
essa batata não tá nem, ela tá murcha, não vou levar uma batata por R$ 11. Só que eu queria batata, mas não falei, não vou comprar, deixa eu vou no varejão, né? Só que fui pra fila lá pra pegar a carne, nem como carne, mas fui pegar porque na minha casa as pessoas comem carne. Aí fui pra fila, tô lá no açougue, tipo, fui conversar com a mulher, a primeira coisa que eu falei foi: "Nossa, você viu a batata? Nossa, tá muito caro". Gente, eu tinha tanta coisa para conversar com essa mulher, eu podia perguntar: "Tudo bem? Nossa, vai comprar carne? Você sabe quanto que tá?". Eu te podia falar tanta coisa, mas eu fui falar assim, a forma de puxar assunto foi: "Nossa, você viu o preço da batata?". Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as conversas de elevador, né, que são essas conversas de trivialidade em fila de banco, fila de supermercado, no elevador. Porque essas conversas, elas revelam muito do que está no nosso subconsciente. Essa conversa revelou muito o meu programa de escassez ainda, intenso dentro de mim. Porque eu podia falar muita coisa, eu podia não ter me absorvido pelo sistema ali, que é olhar a batata e falar, tá cara, realmente tá cara, mas e daí? Não vou levar batata hoje, levo depois. Não preciso ficar falando isso o tempo inteiro. Nossa, tá caro. E eu fico reforçando aquilo para o meu sistema que eu não tenho dinheiro para comprar uma batata, ou que eu tenho, mas não vou comprar, ou não tenho dinheiro, não vou comprar. E eu fico reforçando isso para mim o tempo inteiro. Então é importante a gente trabalhar, observar, tá nessa observação o tempo inteiro. Na hora que eu vi que eu falei isso, eu falei, meu Deus, eu só percebi o que na hora que eu já estava indo para o caixa, eu falei, gente, para que eu fui falar disso, né? Aí já olhei para o universo, já pensei, né, fechei o olho assim, falei, universo, cancela isso do meu sistema. Não é isso que eu acredito. Eu acredito na abundância, eu acredito nos recursos infinitos. E realmente a batata aqui ela não está com um dos melhores preços, mas eu posso encontrar em outros lugares. Eu não preciso ficar falando disso o tempo inteiro. E aí eu vou fazendo, a gente vai fazendo essas mudanças, sabe? Assim, a gente vai trazendo para a consciência um novo programa para ser instalado. E garota falou hoje, hein? A gente já está acabando essa parte, tá? Esse primeiro capítulo. Então eu vou só finalizar aqui. Então, ela começa falando dos 4 programas e fala: o Theta Healing ensina que há 4 níveis de crenças nos quais mantemos programas de crenças. São as crenças centrais, genéticas, históricas e da alma. Esses níveis são usados como referência para o trabalho de crença. Podem ser utilizados como um guia para remover e substituir programas nas sessões de trabalho de crenças. A seguir está um resumo desses 4 níveis. Para uma explicação mais aprofundada, você pode consultar os outros livros do Theta Healing aqui. Então, a crença central. O nível de crença central são as crenças que são como um arquivo de tudo o que aconteceu nesta vida, muitas das quais são aprendidas e aceitas na infância e se tornaram parte de nós, experiências com as quais aprendemos algo. Essas crenças são mantidas como energia no lobo frontal do cérebro, tá? Então, são energias, né? Elas são mantidas como energias, elas nascem, elas são um registro de toda a nossa vida, mas elas nascem, elas são muitas vezes aprendidas e aceitas na infância, né? Na infância ali é que a gente vai recebendo isso muito, aquela enxurrada, né? De aprendizados que vêm, que se tornam muitas crenças. O nível de crença genético. Neste nível, os programas são transportados dos ancestrais ou adicionados aos genes dessa vida. Essas crenças são energias armazenadas no DNA, que vem de 7 gerações anteriores. O nível genético tem informações importantes que são passadas de nossos ancestrais, tais como conhecimentos das virtudes, sobrevivência e até mesmo informações sobre a posição deles em nosso passado, onde eles ainda estão tentando resolver os problemas que tiveram na vida. Aqui é muito bom também o trabalho de constelação familiar, né? Para trabalhar com isso. Mas essas são crenças, então, que vieram dos nossos antepassados, ancestrais, até 7 gerações, e essas crenças estão armazenadas no nosso DNA, tá? Passa genético mesmo. Nível de crença histórico. Esse nível diz respeito a memórias genéticas profundas de mais de 7 gerações no passado, lembranças de vidas passadas, experiências coletivas de consciência que carregamos para o presente, ou informações dos registros akáshicos. Essas energias são mantidas no campo áurico da pessoa de cada marca de vida que já existiu. Ela está na nossa aura
E ela vai lá para 7 gerações para trás, vidas passadas, situações de coletividade, muita coisa que pode acontecer, né, no nosso nível que fica registrado na aura. O nível de crença da alma é um quarto nível. Este nível é o nosso aspecto superior, que está sempre aprendendo. A alma ainda está aprendendo de modo que crenças podem ser mudadas no nível da alma. Essas crenças são geralmente crenças raízes ou crenças chaves. Cada pessoa irradia uma essência de alma extraordinariamente inteligente. Cada parte da nossa alma é conectada a nós, mas nossa alma é mais do que tridimensional, porque é uma centelha divina do Criador. Então, nossa alma ela está conectada, né, a tudo, então a tudo e a todos. Então, a alma ela é uma são crenças que podem ser aquela coisa raiz de uma árvore, de um sistema familiar, por exemplo. Pode ser uma crença, né, de alma. Ou da nossa alma em vários níveis de existência, na multidimensionalidade do nosso ser. Pode ser interessante visualizar o sistema de crenças como uma torre de blocos. O bloco inferior é a crença-chave ou crença raiz, que contém o resto das crenças, a raiz de todos os outros programas acima dela. Esses 4 níveis servem como um guia para remover e substituir programas de crenças. Eles não são separados um do outro e devem trabalhar em harmonia. Um passo mais profundo nesses níveis é conhecer a si mesmo. Para se conhecer, você precisa reconhecer o que pensa em um nível subconsciente. Se você sabe o que está pensando, saberá as modificações de sua mente subconsciente e o quanto isso influencia o comportamento. Conhecer a si mesmo. Antes de eu começar o Theta Healing, recebi todo tipo de informações intuitivas. Mas quando eu fazia leituras profissionalmente, devia ser focada e precisa. Embora a maioria das mensagens que eu recebia sobre meus clientes fosse consistentemente certa, de vez em quando elas não eram. Eu me torturava por estar errada, até que eu me perguntei: qual voz eu devo ouvir? Como sei qual é a voz certa? Qual é a diferença entre as mensagens interiores da minha mente e aquelas que são puras? A maioria das pessoas que são intuitivas eventualmente se perguntam essas mesmas questões, e é por isso que é tão importante conhecer a si mesma. Isso ajuda você a conhecer o Criador. Conhecer o Criador torna você ilimitado. Nossas crenças são uma parte integral de nós. Então, quando mudamos crenças do passado, fazemos descobertas sobre nós mesmos e sobre como uma forma de pensamento se iniciou. Uma das melhores coisas que eu descobri no meu estudo com Theta Healing foi reconhecer os padrões da minha mente subconsciente e do que ela é capaz. Essa autocompreensão, por sua vez, tem me ajudado a fazer leitura para outras pessoas. Quando eu faço leituras, observo os padrões de pensamentos dos clientes. Ainda que similares em todas as pessoas, cada cliente tem um padrão diferente. Quanto mais eu escuto a pessoa que está falando, mais adentro o espaço dela, mais reconheço os padrões do subconsciente dela. Esses padrões me contam o que o cliente precisa trabalhar. Essa habilidade começa à medida que eu conheço a mim mesma, com uma consciência dos aspectos íntimos dos meus 4 níveis de crenças, os quais vou explorar mais profundamente no próximo capítulo. Então, aqui finalizamos o capítulo 1, a introdução e o capítulo 1. E no próximo capítulo a gente vai falar dos aspectos de crenças, mas aqui a gente já viu esses 4 níveis de crenças, né? Que é a crença no nível central, que vem da infância, no genético, que vem no nosso DNA, o histórico, que fala de 7 gerações antes, para trás, né? E da ancestralidade de outras vidas, e o de nível de alma, que fala dessa, né, engloba ali tudo. A gente viu sobre a mente consciente e subconsciente, que fala que a gente precisa ter consciência do que a gente está fazendo, as nossas ações correspondem à forma que o nosso subconsciente pensa, projeta. Então, ele manda para a consciência, né? O subconsciente ele está mandando aquilo ali para a gente agir de determinada forma, de acordo com o que ele está mandando. E às vezes a gente nem percebe que é isso, né? Como eu dei aquele exemplo ali no meu mecanismo de defesa. E assim a gente começa a nossa leitura, então. Muito obrigada pela sua companhia. Lembra de deixar o seu like, lembra de olhar aqui o link que eu estou deixando
para você se organizar e fazer, participar desse programa, um programa com valor super em conta, gente, eu acho que vocês vão amar, com muita entrega, eu tenho entreguei muita coisa nele, e eu tenho certeza que é um programa vitalício também, você vai acessar isso para o resto da sua vida, o tempo que você quiser, então, tenho certeza que vai ser muito bom. Um beijo grande, até a nossa próxima leitura na quinta-feira. Tchau, tchau.